Vou só compartilhar aqui na página. Pronto. Já estamos lá e já tem o pessoal começando a assistir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu sou administrador aqui da página Eixo Político. E hoje eu estou aqui com o Paulo, que também é um outro administrador da página, e o senador Alessandro Vieira, que tem repercutido bastante nas redes sociais durante a CPI da pandemia, especialmente. Senador, muito obrigado pelo convite, mas antes, deixa eu só passar um pouco do histórico de quem é o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira, ele é de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, ele foi policial civil por muito, muito tempo, e em 2018 foi candidato mais votado de Sergipe para o Senado, né? Ele obteve 474.449 votos e desde 2019 ele exerce o mandato de senador. Atualmente, ele é membro da CPI da pandemia, que investiga as conduções do governo federal e dos estados durante a pandemia. E, senador, antes de mais nada, primeiramente, agradecer o convite, mas também para perguntar, depois de tanto tempo, o que levou o senhor a ser senador da República? Bom, obrigado, Matheus. Paulo, boa noite. Eu nunca pensei na vida em ser político, nunca tive esse sonho ou esse projeto. Eu era delegado de polícia, delegado-geral, comandava a instituição no meu estado, e a gente conduziu uma série de investigações na área de corrupção. E na medida em que a gente começou a identificar, prender empreiteiros, políticos, financiadores de campanha, a gente passou a ter atritos com o governo e o governador acabou me exonerando. E com essa exoneração ele criou, pelo menos para a minha convicção, de que para ter uma mudança efetiva de práticas, você precisa invadir essa seara da política. As principais decisões estão na política. E aí me coloquei como candidato e participei das eleições de 2018, disputando inclusive vaga com esse próprio governador. E o povo de Sergipe acabou confiando na nossa proposta de renovação e de mudança. E eu vim aqui para Brasília e estou aqui dando minha contribuição para Sergipe e para o Brasil, dentro daquilo que me cabe. Paulo, faz as honras. Senador, boa noite. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar com o senhor. O senhor é senador pelo Sergipe, né? E uma das dúvidas que eu tenho é que, principalmente numa época como essa que a gente está vivendo, é que a pauta anda muito nacionalizada. A pandemia é um problema em todo o país, mas cada estado tem a sua particularidade. Eu sou catarinense, meus estados têm os seus problemas, que alguns problemas que tem aqui não tem no Sergipe, certamente, alguns problemas que há no Sergipe não tem aqui, e vice-versa. Eu queria saber como é que o senhor faz para conciliar as demandas regionais da sua base, sem deixar de lado essas questões que afetam a mim aqui em Santa Catarina, o Matheus em Brasília, e aos nossos seguidores do Brasil inteiro. Como que é essa conciliação? Bom, acho que o fato de não ser um político tradicional facilita muito. Eu não tenho compromissos com partidos, com grupos políticos que me exigiriam algum tipo de restrição na pauta nacional. Então, eu tenho total liberdade e independência na pauta nacional e na pauta estadual a gente tenta conectar diretamente com a sociedade. Então, toda a atuação do mandato é transparente, a distribuição de emendas passa por editais públicos para que as pessoas apresentem projetos, possam votar, escolher o que vai ser apoiado e possam depois acompanhar. E esse processo todo enriquece, na minha visão, enriquece o processo democrático. Então, você tem uma facilidade de composição. É claro que um estado pequeno como Sergipe, o menor estado da federação, ele é muito dependente de verbas federais. Mas cada vez mais os eleitores e a sociedade em geral conseguem compreender e valorizar a questão da independência, da necessidade de corrigir problemas graves que nós temos na esfera nacional para permitir que você tenha condições de resolução também no estado. Não dá para ficar eternamente dependente de auxílios ou de repasses de verba. A gente tem que ter maior produtividade, melhor qualificação através de uma educação mais moderna e espaço e emprego. Então, a gente está trabalhando nesse sentido e, até o momento, a receptividade que a gente tem, o retorno que a gente tem é muito positivo, de que é um mandato totalmente diferente do que o pessoal estava acostumado, mas que traz para Sergipe uma visibilidade, um alcance que, na média, é motivo de muito orgulho, de muitos elogios por onde eu visito, mesmo no sertão, onde a vida é mais difícil. Tem o pessoal acompanhando o mandato, cobrando efetividade e se sentindo representado. Acho que é um resgate do sentimento de representação pelo político que é tão desgastado
com justiça, diga-se de passagem. Senador, e uma outra pergunta, em 2018, o senhor foi eleito na esfera da segurança pública, né? Então, junto com vários outros senadores, especialmente, não só senadores, mas deputados, mas em especial os senadores, teve uma bancada muito forte da segurança pública. Em 2018, você foi candidato pela Rede Sustentabilidade, e no segundo turno, o senhor acabou apoiando o candidato Jair Bolsonaro, né, no segundo turno. Mas ao longo do seu mandato como parlamentar, deu para perceber que o senhor acaba adotando uma postura independente, mas atacando quando precisa ser atacado, respeitando quando algumas pautas do governo. E eu queria saber, em especial, sua atuação dentro da CPI da pandemia, que tem sido repercutido bastante, indo em pontos certeiros, assim, do que tem que ser investigado, do que tem que ser conduzido durante a CPI. Queria saber se o seu trabalho como policial tem ajudado em inquirir algumas testemunhas, mas um ponto-chave, acho que para mim, qualquer pessoa que tenha acompanhado, foi no depoimento do deputado Luiz Miranda, quando o senhor acaba fazendo algumas perguntas para o deputado e, de repente, a deputada Simone Tebet consegue pegar a palavra do nome do deputado, do Ricardo Barros. Eu queria saber o que o senhor tem visto da CPI da pandemia. Você acha que a sua postura como policial tem ajudado nesses aspectos e o que você espera dessa segunda temporada que o pessoal tem falado da CPI da pandemia? Bom, primeiro, voltando lá em 2018, eu declarei voto no Bolsonaro. Eu não fiz campanha, não fui apoiador. Eu fui eleito pela rede, votando em Marina Silva. E no segundo turno, com as alternativas que restaram, o projeto do PT e o projeto do Bolsonaro, eu fiz a escolha e anunciei, não precisava, mas eu fiz questão de ser transparente, e votei em Bolsonaro. Quando eu fiz a declaração de voto, eu já apontava que era um projeto que tinha várias deficiências e que exigia uma conduta de fiscalização e combate, provavelmente, no Congresso. Não imaginava que fosse tão grave. Eu hoje falo com todas as letras que me arrependo da escolha, me arrependo do voto. Jair Bolsonaro prejudica a democracia, prejudica a gestão pública e o impacto negativo vai ser sentido por gerações. Na CPI é natural, pela prática, são quase 2 décadas de investigação, que eu tenha um pouco mais de facilidade, seja na técnica para fazer o interrogatório, seja na coleta de informações em geral. Isso tudo parte de um preparo anterior, você tem que ir para o depoimento sabendo quem é o depoente, tentando identificar rapidamente qual é o perfil psicológico que você tem ali. Você citou o exemplo do deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda tem uma característica muito clara, que é a vaidade, né? Um cidadão extremamente vaidoso. E esse é um bom ponto para você atacar e motivar respostas mais efetivas, mais verdadeiras. E a gente conseguiu isso, numa parceria ali com a Simone, e que a gente vem repetindo, por coincidência de posição de falas, a gente tem conseguido, em conjunto, levantar informações e depoimentos que são bastante relevantes. Acho que é uma contribuição boa e que tem, sim, essa carga que vem da carreira como delegado, como policial civil. Senador, o senhor até mencionou sobre a ameaça à democracia do presidente Jair Bolsonaro. O senhor, como senador, qual o papel que o senhor vê no Congresso, como um todo, não só o Senado, para, por vezes, barrar, evitar esse, como o termo que ficou tradicionalmente o pessoal repete, que é esse rompimento institucional, essa possibilidade. Como que o senhor vê que a atuação do Congresso deve ser, se o senhor acha que está adequado ou se deveria adotar alguma outra medida? Eu não falo apenas de impeachment, eventualmente outra atividade do Congresso, já que também é um poder constituído da República. Uma parte muito expressiva da política brasileira vê o Congresso Nacional como um mero entreposto de cargos, emendas e recursos. E isso rebaixa muito a importância institucional que o Congresso tem. O Congresso deve ser um formulador e um fiscalizador de políticas públicas. O que a gente tenta fazer como parlamentar, aproveitando a nossa condição de independência, é empurrar o colegiado nesse sentido. Então, a CPI hoje existe por conta não só das assinaturas que foram colhidas, eu fui um dos primeiros signatários, mas por conta do mandato de segurança que eu impetrei no Supremo juntamente com o senador Jorge Cajuru. Foi isso que obrigou a instalação da CPI, que hoje já se sabe tão necessária e tão importante. Então, esse conhecimento da relevância institucional do Senado, a importância que tem o parlamentar, a obrigação que você tem de bem representar,
é o que sinaliza no sentido de resistência. Você não pode aceitar uma rotina de ataques diários à democracia. O mundo já aprendeu que hoje os projetos autoritários eles acionam os seus mecanismos justamente por esse meio. O ataque diário às instituições, a desmoralização das instituições, a aprovação ou a votação de pequenos projetos que têm consequências dramáticas, seja no sentido de atacar instrumentos democráticos, reduzir transparência, tudo aquilo que a gente vem presenciando, a indicação e a nomeação de pessoas para cargos estratégicos que não têm a devida qualificação, muito menos independência, isso tudo corrói a democracia. Eu acho que, mais ainda, aquele que se colocou para ser representante da população tem a responsabilidade de fazer uma resistência muito ativa. Ele está abaixo disso. Os presidentes das casas se manifestam muito abaixo daquilo que se espera de quem está na linha sucessória da presidência e que tem tanta responsabilidade. Mas acho que é um processo de mudança e nesse processo a gente vai ter que seguir essa rotina de forçar um pouco mais, empurrar um pouco mais o Congresso para que ele assuma um protagonismo para o lado positivo do que o Brasil precisa, não só para essa coisa de cargos, emendas e recursos que não constrói nada e que a gente já está cansado de ver. Senador, acho que você trouxe um ponto muito importante para o debate, que foi a questão do protagonismo do Congresso. No início da legislatura, a gente pôde perceber isso fortemente, um Congresso bem atuante, quando tinha algum veto do presidente, derrubava o veto no Congresso, então a gente viu esse protagonismo dentro do parlamento brasileiro. E eu queria entender a sua postura como presidente, vendo, já fiz como presidente, como senador, desculpa, vendo os ataques recentes do presidente Bolsonaro, igual você trouxe os ataques diretos à democracia brasileira. Recentemente, o TSE enviou uma notícia-crime do presidente para o STF. Essa notícia-crime foi aceita hoje como para incluir o presidente dentro das investigações do inquérito das fake news. E dentro desse arcabouço das fake news, eu trago o seu PL, que foi pautado no Senado, que é o PL das fake news. E eu queria saber, basicamente, se o senhor espera que, com esse tema em voga novamente, das fake news, ele já foi aprovado no Senado, está na Câmara, se a gente pode recuperar esse debate do PL das fake news. Tirar da mão dos criminosos as ferramentas para cometer o crime é muito importante. Quando a gente fala do projeto das fake news, ele não fala de nenhum tipo de censura de conteúdo. Não é isso que a gente quer fazer, e nem eu acho que seja uma coisa fácil ou viável de se fazer. Decidir o que é o que não é verdade. Mas eu preciso tirar os instrumentos artificiais que são usados para disseminar as mentiras. Então, a utilização de robôs, a utilização de publicidade e impulsionamento sem nenhum tipo de transparência, o uso de contas falsas, todos esses recursos precisam ser coibidos. E a responsabilização tem que estar com as plataformas, porque, afinal de contas, são elas que têm os recursos e que têm o lucro que vem dessa movimentação de contas. Então, a gente tem que ter uma clareza da importância do debate. Foi um debate muito difícil, a aprovação aqui no Senado aconteceu, mas com uma margem relativamente pequena de votos, e na Câmara dos Deputados o debate não avançou. Está na gaveta lá do Arthur Lira, já herdado de uma gaveta do Rodrigo Maia. Eu acho que eles prestam um desserviço para a democracia e para a saúde pública. Lá naquela época eu alertava, dizia, olha, é importante votar isso daqui, porque no quadro de pandemia você ter a disseminação criminosa de mentiras vai matar gente, e matou muita gente, por orientações equivocadas que ainda hoje persistem, com grandes disseminadores de fake news, com ferramentas ilegais que são utilizadas e com dinheiro que é utilizado para fazer isso. Inacreditavelmente, tem gente que gasta dinheiro para espalhar mentiras contra, por exemplo, o uso de máscara, ou a vacinação, ou o distanciamento social, enfim. Tudo aquilo que o mundo inteiro já mostrou que é necessário fazer. Então, é um debate importante. Não é fácil porque desagrada as empresas, e as empresas controlam o fluxo de comunicação hoje, e desagrada também essas franjas mais autoritárias e radicais, que querem ter essa liberdade, confundindo liberdade de expressão com o direito de atacar a democracia. As duas coisas não se confundem. A gente tem que ter um marco muito claro para que a gente possa ter respeito e equilíbrio. Ninguém suporta um impacto de um ataque bem orquestrado na internet. Um ataque em massa, feito com contas falsas, com robôs, com fazendas de robôs, ele é de difícil resolução, ele gera um impacto na imagem do cidadão, e depois, os desmentidos não chegam a um décimo disso daí. Então, a gente tem que ter
coragem de enfrentar esse debate. Eu espero que a Câmara dos Deputados cumpra seu papel, ainda que sabendo que o perfil do deputado Arthur Lira não é lá muito favorável. Paulo, se você me deixa só fazer um complemento na minha pergunta, dentro dessa questão do inquérito das fake news, a gente vê o presidente da República sendo investigado por disseminação de informações falsas. Eu queria entender, senador, o que você vê como autoridade máxima, basicamente, do país, estando envolvido num cenário desse. Nós temos um presidente da República que usa a mentira como método. É um método político utilizado por Jair Bolsonaro. Ele mente todos os dias, normalmente ele mente várias vezes por dia. Ele tem consciência de que está mentindo. Ele faz isso com objetivos muito claros e deliberados. Ele quer manter mobilizada uma base de apoiadores, ele quer atacar outras pessoas ou instituições. E aí não tem limite. Ele testa os limites democráticos o tempo inteiro e só agora, já quase 3 anos depois, você tem as primeiras reações concretas. Ele hoje é investigado nesse inquérito que apura a disseminação de notícias falsas. Ele foi alvo de interpelações de partidos. Eu, pessoalmente, fiz uma interpelação ao presidente Jair Bolsonaro no tocante às acusações que ele faz sistemáticas de fraude eleitoral, para que ele apresente essas provas, e não tendo as provas, que ele seja responsabilizado por isso, porque ele tem que colocar no Brasil, finalmente, uma condição básica de um país sério. Todo mundo está submetido à mesma lei. Se eu não posso, se você não pode sair por aí mentindo e atacando as pessoas, o presidente também não pode. Aliás, ele deveria poder muito menos. E a gente tem que trazer esse peso institucional em garantia da democracia e da liberdade. Eu acho que a gente tem uma batalha muito dura pela frente, mas com expectativas muito boas. Senador, essa sua postura de independência e, por vezes, acaba sendo uma postura oposicionista, o senhor acha que isso tem atrapalhado o senhor de alguma forma? O senhor se sente prejudicado, não só como vítima de eventuais fake news, mas até mesmo no seu estado, se há algum aparato que trabalha contra o senhor por causa dessa postura que o senhor adota, considerando que o senhor é um senador da República, que o que o senhor fala repercute mais do que coisas que muitas outras pessoas falam. Então, a gente encontra sempre essa questão dos ataques e ofensas pela internet, dos radicais, né? Mas nada tão significativo. E o fato de ter essa questão da independência e de ter um jeito mesmo de fazer as coisas, de viver muito simples, me permite estar em contato com as pessoas. Então, eu vou ao supermercado, eu vou nas ruas, eu vou para o interior do estado, encontrar apoiadores e conversar com as pessoas. E você não vê nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de retaliação. Nas franjas de internet, sim, aí você tem ataques constantes, são diários, são bem organizados, são financiados, mas eles não podem atemorizar quem veio com a proposta de mudança. Ou você tem coragem para enfrentar isso, ou esquece e vai para casa, porque não dá para ficar no meio termo. Não dá para você chegar aqui, imagina a responsabilidade, são apenas 81 senadores no Brasil, e você deixa de fazer alguma coisa que você acha correta porque tem medo de uma repercussão negativa, de uma retaliação. Isso é inaceitável. Eu acho que a gente está conseguindo enfrentar isso bem, ainda que sabendo e consciente que muitas vezes a família sofre, os amigos sofrem, que ficam incomodados e às vezes amedrontados pelos ataques que a gente tem enfrentado. Mas nós também acabamos observando na nossa página e olhando o Twitter, que embora haja essa aba das redes sociais, que são mais baseadas na fake news, nos ataques assim, mentirosos, a gente também tem observado que há uma outra aba, que é uma aba que busca a informação correta e que acaba, por vezes, elogiando, dando sugestões. Nós temos visto que na própria CPI da pandemia, a internet tem ajudado até na formulação de perguntas que já correm atrás de documentos, de vídeos, de falas. O senhor também tem sentido essa colaboração, esse outro lado da internet, uma colaboração no seu trabalho ou não? Sem dúvida. Tem um apoio extraordinário na internet, nas redes sociais em geral, mais fortemente no Twitter. A gente tem gente de todos os perfis, de todas as faixas etárias, do Brasil inteiro, atuando sob o ponto de vista de colaborar e fiscalizar o trabalho da CPI. É muito legal você ver esse sentimento de representação e de confiança. A gente tem feito nosso papel, repassando as informações no limite do que é possível, interagindo e usando muito uma capacidade que a rede tem, que é de memória.
Então, é muito mais fácil contextualizar as questões, confrontar as mentiras, quando você tem vídeos, textos, postagens que foram feitas em momentos anteriores pelo governo, integrantes do governo, por exemplo. É uma colaboração direta. A análise de documentos, o volume de documentos é muito alto, aqueles documentos que são de acesso público, ela também é feita em grande parte pela sociedade, e é um movimento que deixa a gente muito feliz e com uma grande responsabilidade não decepcionar. O brasileiro, ele tem um histórico muito ruim em termos de relacionamento e confiança com políticos. A média histórica do político brasileiro, ela justifica uma total desconfiança, um total desapreço. Isso é a verdade. E a gente tem que reverter isso com trabalho e com bons exemplos. A gente tenta fazer a nossa parte aqui no Senado e tem muita gente boa que também está tentando fazer, nos seus estados, nas suas bases, um bom trabalho de resgate da confiança. Que legal isso que você trouxe, senador. Inclusive, eu estou fazendo um TCC sobre a CPI, então vai ser bem legal. Eu estou acompanhando toda essa movimentação nas redes sociais e já dei start no meu trabalho. Agora eu só espero ser aprovado. Mas, enfim, senador, uma pergunta que chegou para a gente é do Felipe, de São Paulo, e ele quer saber, basicamente, senador Alessandro, tem alguma chance da CPI acabar antes de novembro? Acabar antes de novembro? Tem sim. A gente tem um esforço, uma ideia de concluir isso dentro do mês de setembro. Vai depender muito da dinâmica. A gente sabe que a gente tem um governo que continua errando, que continua produzindo atos absolutamente equivocados no combate à pandemia. A gente teve hoje um exemplo da questão da distribuição de vacinas, onde aparentemente o estado de São Paulo foi prejudicado. Então, são vários fatos que vão se encadeando e que exigem a atuação da CPI. Mas se tiver um mínimo de normalidade, eu acho que até o final do mês de setembro a gente pode ter um relatório apresentado e possivelmente votado. Uma outra pergunta que nós recebemos, nós abrimos uma caixa de perguntas para que o pessoal enviasse os questionamentos, até para aproximar o senhor dos nossos seguidores. E essa pergunta foi enviada pelo perfil Central Eleitoral, e ele cita um artigo que saiu no Antagonista, acredito que o artigo se chama Por que não, Alessandro, algo assim, colocando o senhor como um possível candidato à presidência do Brasil. Não necessariamente fala com uma articulação que já tenha ocorrido, fala mais sobre a sua personalidade, a possibilidade. Aí a pergunta deles é, o senhor pensa sobre isso? É um sonho a presidência? Ou o senhor, eventualmente, no governo de Sergipe, a gente vê muitos senadores que vão disputar governos estaduais ano que vem, né? Se o senhor também pensa sobre isso, ou isso está totalmente focado no mandato de senador e pretensões eleitorais só na próxima renovação de mandato de senador mesmo? Eu nunca tive projeto político, eu nunca pensei em ser político. Né? Eu entrei para a política pelo caminho mais inusitado, que foi investigando políticos. Eu tenho um sentimento muito claro de missão. Se houver uma necessidade de apresentação de nome para qualquer tipo de desafio, a gente vai ter que enfrentar, porque é uma questão de responsabilidade. Mas eu acho que mais importante do que os nomes são as bandeiras, são as causas. E tem uma série de coisas que realmente não estão sendo observadas pelos hoje pretensos candidatos ou pré-candidatos que estão surgindo. Você não escuta ninguém falar, por exemplo, sobre educação, sobre uma inclusão social mais ativa para a redução da desigualdade. O combate à corrupção parece que virou palavrão. Nenhum deles fala sobre isso, nenhum. E continua sendo uma coisa muito preocupante na sociedade brasileira, porque nós sabemos a corrupção, quando ela não faz diretamente o prejuízo, ela garante no poder um incompetente que vai causar prejuízo. Então, tem uma série de coisas que não estão no debate nacional e que precisam, na minha opinião, estar. Eu vou estar colaborando para que esteja. E espero, e tenho trabalhado muito, pelo surgimento de nomes que tenham essa capacidade de aglutinar apoio num tamanho suficiente para tirar no segundo turno o atual presidente ou o ex-presidente Lula. Eu, sinceramente, Alessandro, não me sinto representado pelo retorno do Lula, como não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, o que me resta é a obrigação de trabalhar muito para dar alternativas aos brasileiros. Acho que isso que a gente precisa, alternativas, projetos de Brasil. Parar com essa coisa de personalismo, salvador da pátria, nada disso existe. É só produto de marketing para ganhar o voto e enganar o eleitor. Tem que ter, na verdade, um projeto consistente, como fazer o enfrentamento dos vários problemas que nós temos e que, na sua maioria, são problemas históricos e que nunca tiveram ou tiveram apenas episodicamente enfrentamento. Acho que cabe um debate nisso daí.
claro, fico orgulhoso com a lembrança, mas não tenho nenhuma preocupação individual nesse processo. Acho que tem que ser uma construção. E lembrando uma frase que é histórica também, que presidência não é projeto, presidência é destino. E ninguém sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Senador, eu acho que a gente já está quase chegando no limite do nosso tempo, mas a gente acompanhando a CPI da pandemia, não só a gente, isso a gente recebeu também de pergunta na nossa caixa, vários convocados da CPI acabaram mentindo, ocultando algumas informações. Por que acontece deles não serem presos? E outra coisa, o único preso, se não me engano, foi o Roberto Dias, né, que era um servidor do Ministério da Saúde, e a fiança dele foi muito pequena. A pergunta do Cláudio, de Campinas, é a seguinte: isso não passa uma sensação de que a prisão não tem peso nenhum? Isso passa muito pela falta de ambientação dos senadores com as ferramentas de uma investigação. Se você for lembrar, lá no começo, na ativa do Van Garten, eu já fiz o alerta do senador Omar Aziz no sentido de que seria necessário avaliar a prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho. E naquele momento ocorreu uma resistência. O senador Omar Aziz entendia que não, que era uma medida extrema, era melhor enviar para apuração futura. Eu alertei que aquilo ia se repetir, ele ia ter que se adaptar, compreender a importância da ferramenta e utilizá-la. Até que chegou no ponto ali, naquele ponto de virada com o Roberto Dias, e que eu acho que a partir de agora passa a ser uma métrica mais padronizada. Hoje e ontem nós tivemos depoimentos com mentiras, mas mentiras, eu diria que menos flagrantes, mas repetindo a situação que a gente teve lá atrás com vários depoentes, inclusive o ministro Pazuello, não há dúvida de que é caso, sim, de executar uma prisão em flagrante por conta do delito de falso testemunho. Lembrando que o Supremo já avaliou essa questão. Mesmo para aqueles que estão abrigados em habeas corpus, ou seja, estão protegidos com o direito de não se incriminar, com relação aos outros fatos, não podem silenciar, não podem mentir, não podem omitir. E se você tiver a configuração de alguma situação dessa, uma vez compromissado, pode sim ter a prisão. Eu diria que é bem provável que a gente tenha mais prisões ao longo da CPI. Paulo quer fazer a última pergunta? Na verdade, não é bem uma pergunta. Senadora, a nossa página, nós temos 127 mil seguidores, e eu não o número agora meio que eu estou chutando, mas eu diria que 80% a 90% dos nossos seguidores são muito jovens, na faixa ali dos 18 a no máximo 30 anos. E uma coisa que nos orgulha muito é que muitos deles nos mandam mensagem falando que começaram a debater mais, acompanhar mais a política, justamente pelo que nós publicamos e tudo mais. O que eu pediria para o senhor é se o senhor tem alguma mensagem, algo para falar diretamente para esses jovens que às vezes olham para a política, acham estranho, acham difícil, alguns admiram. O que o senhor gostaria de falar para o futuro? Alguma mensagem para esses nossos seguidores que são tão novos? Tem uma série de frases feitas que falam sobre a importância da política. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Se você não tomar conta daquilo que é seu, que é esse domínio público, que é de todos nós, alguém vai fazer isso e normalmente vai fazer com interesses particulares. A gente tem todo um histórico do Brasil de desigualdade, de violência, de ignorância, e você só consegue mudar isso através da política. Então é muito bom ver as pessoas se interessando mais, acompanhando de uma forma mais ativa e principalmente fazendo isso não pela porta do radicalismo, mas pela porta do equilíbrio, da análise. A gente tem toda a condição de fazer enfrentamento, discussão, debate, duro inclusive, mas respeitoso e baseado em verdade. Eu acho que quando a gente conseguir ter mais gente engajada nesse processo político de fiscalização, que não significa que você tem que ser candidato, mas significa sim que se você quer mudar, se você é aquele cara que fica no grupo da família falando mal dos políticos da sua cidade, do seu estado, do Brasil, a cada 2 anos você tem a oportunidade de apoiar alguém. E a sugestão que eu sempre dou, apoie alguém que você conheça, ou pelo menos tenha algum tipo de proximidade que lhe permita fiscalizar, que lhe permita acompanhar. Então, acho que esse é o caminho. Não existe nenhuma outra alternativa para resolver os nossos problemas que não seja a política. E a boa política, ela salva vidas, ela viabiliza o futuro. A má política a gente já conhece demais e já está cansado dela, está na hora de virar essa página.
É isso, senador. Muito obrigado. Foi um papo bem rapidinho, mas muito obrigado por abrir espaço na sua agenda para conversar com o eixo político. A gente tem acompanhado a CPI sempre que pode, tem acompanhado o seu trabalho, e muito obrigado mesmo por esse espaço. Obrigado, senador. Galera, eu que agradeço pelo espaço, foi um prazer, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E a gente está aqui de portas abertas, não sou eu como equipe, para colaborar naquilo que for necessário. Saúde aí para todos. Obrigado, senador. É isso, pessoal. Hoje a gente conversou com o senador Alessandro Vieira, que tem se destacado bastante na CPI da pandemia. E continue acompanhando a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.